Eduardo Bolsonaro foi condenado e, em vez de baixar a bola, voltou a atacar Moraes e ainda tentou jogar Trump no meio da história. Só que a fala foi tão absurda que virou chacota entre jornalistas. Porque uma coisa é fazer política, outra coisa é sair do Brasil para pedir pressão estrangeira contra o próprio país. Um dia depois de ser condenado pelo Supremo por coação, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro voltou a criticar o Supremo e o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou chamar a Elisa Claveri, lá em Brasília, que ela tem as informações. Oi, Elisa, boa tarde para você. Oi, Andréia, boa tarde para você, para todos aí no estúdio, também para todos que nos assistem. É isso, Eduardo Bolsonaro não só criticou o Supremo, como disse também que as sanções que foram impostas a autoridades brasileiras são responsabilidade do governo de Donald Trump e não responsabilidade dele, Eduardo Bolsonaro. A gente vai colocar na tela para vocês um trecho de uma entrevista que ele deu hoje ao portal Rede Comunica Brasil. Ele disse o seguinte: e aí eu pergunto, quem decretou a sanção contra Moraes, a Lei Magnitsky e as sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, na sigla em inglês? Foi o presidente Trump, junto com seus secretários, não foi Eduardo Bolsonaro. Então, por que o Trump, pelo menos, não está nesse processo? Porque eles não têm coragem. Sabem quando eles vão ter coragem? Quando o Trump se tornar ex-presidente e, se for eleito, um governo radical de esquerda nos Estados Unidos, aí vocês vão ver o Supremo Tribunal Federal trabalhando junto com o governo norte-americano para ir atrás de Trump. Essas foram as palavras de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que ontem foi condenado no Supremo Tribunal Federal a uma pena de 4 anos e 2 meses de prisão. Pena essa que tem que ser cumprida, tem que começar a ser cumprida no regime semiaberto. Otávio, eu perguntei no começo do programa para você, como é que não dá nem para entender o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo com essa fala dele sobre o Trump? Você ficou sem palavras, mas e agora? Vai que você tem que manter o comentar? comentário da escalada? Porque assim, é para dizer, olha, não, efetivamente, o Trump não está sujeito à legislação brasileira. Nós vamos ler a frase dele? Pode ler, de novo. Ah, de novo? Tá, tá. A gente leu agora há pouco. Então, porque o Trump não está pelo menos nesse processo. Recente. Então, é o seguinte, tô igual aquele peixinho Dolly, com perda de memória recente. Formosinho, eu mereço. Vou ficar aqui explicando, contextualizando, olha, o presidente dos Estados Unidos, ele não está sujeito à legislação brasileira. Então, naturalmente, houve um equívoco do Eduardo Bolsonaro, ele não pode ser processado. Esse é o nível ali da política praticada pelo Bolsonaro. Tá. Eu ia falar pelos Bolsonaros. O que eu ia falar é assim, é uma indigência. Aqui, assim. É uma indigência argumentativa, uma indigência. Uma delinquência. Isso aqui é uma delinquência, gente. É muito difícil usar palavras assim para descrever políticas, porque a gente cobre política e a gente sabe exatamente como é que funciona, articulações. Isso faz parte da cobertura da política. Você vai ter uma votação, aí tem conversa, aí tem composição, tem negociação, tem derrota, tem rasteira. Isso faz parte do jogo político. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é caso de polícia, é o que eu tenho falado aqui já há muito tempo. E mostra como era furada aquela primeira explicação de como o Eduardo Bolsonaro sobreviveria nos Estados Unidos. Ele daria cursos. De quê? Qual é o gabarito dele para dar curso sobre alguma coisa pela qual ele tenha vagamente se acercar? Política internacional, filosofia, física quântica, fritar hambúrguer. Não tem, é uma confusão. O Trump, a confusão da declaração dele sobre a condenação de Eduardo Bolsonaro, é compreensível, as coisas foram simultâneas, ele ouviu falar, filho do Bolsonaro, para ele é tudo a mesma coisa. No caso dele, é um desentendimento, não só um desentendimento muito gigante do que acontece, como também um absoluto menosprezo pela inteligência alheia. O comentário é de um menosprezo pela inteligência alheia que... Agora, acho que revela, sem dúvida, o jeito como ele encara o Eduardo Bolsonaro, o articulador do QG norte-americano da campanha do irmão Flávio, como realmente ele dá a entender que ele acredita que qualquer país pode interferir em outro país. Quer dizer, como é que o Supremo não está colocando o Trump nesse processo? Como é que ele diz isso para as pessoas? Porque vai ter gente que vai ler isso, vai ouvir isso, vai falar, realmente, o Supremo não teve coragem de botar o Trump no processo. Veja como o Supremo tem medo. Não, o Supremo, como bem disse o Guedinho, sem querer dizer, porque não dá pra gente ficar repetindo o que é óbvio, o Supremo jamais poderia querer ter nenhuma interferência na política dos Estados Unidos, nas ações do presidente dos Estados Unidos, e sim de um cidadão brasileiro que dos Estados Unidos faz complô. Mas ele mostra que ele acredita nisso mesmo. Assim como o Trump tem o direito na cabeça dele de interferir
interfere no Brasil, o Brasil deveria ter direito de interferir também, de chamar o Trump para o processo. E ao mesmo tempo ele reafirma aquilo pelo qual ele foi condenado. Ele reafirma exatamente pelo que ele foi condenado. Caso tenha ficado alguma dúvida porque ele foi condenado, ele reafirma, ele apresenta a prova. Mas eu acho que assim, o Eduardo Bolsonaro, ele é um personagem, para mim, assim, é um personagem que explica muito o problema da campanha Flávio Bolsonaro hoje. Porque ele é incontrolável. O Flávio não consegue controlar. Eles já mandaram dezenas de pessoas lá tentar controlar o Flávio, controlar o Eduardo. Não consegue, porque a cada dia... Mas posso só fazer uma parte? Liga. Eu falava muito isso aqui nos últimos meses, até que o Flávio Bolsonaro foi lá e vestiu aquela camiseta. Tudo bem. E sentou com ele, e aí fizeram... Quer dizer, naquele momento, eles abraçaram a estratégia. Eu só estou dizendo que o fato assim, o Eduardo, qual é o problema do Nicolas Ferreira, que é o deputado que teve o maior número de votos no Brasil com a campanha do Flávio Bolsonaro? Eduardo Bolsonaro. Qual é o problema da Michele Bolsonaro com a campanha do Flávio? Quem foi explicitou? Lógico, o Flávio, obviamente que ele bloqueou várias articulações da Michele nos estados, mas quem colocou isso, publicou isso no X? Eduardo Bolsonaro. Quem é que... Tarcísio de Freitas. Quem faz uma campanha contra Tarcísio de Freitas aberta e dizendo que o Tarcísio de Freitas é um traidor? Eduardo Bolsonaro. Valdemar. Rodrigo Constantino. Quem agora está brigando com o Partido Novo, querendo que o PL rompa com o Partido Novo no Paraná e em Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Eduardo Bolsonaro. Quem agora, no meio com uma articulação para conseguir alguém como vice, pega e lança a Júlia Zanata como possível vice do Flávio, sabendo que a Júlia Zanata não dá nem 2 votos a mais pro Flávio na disputa. É um voto que já está dado para ela. Eu brinco que é como se o Guilherme Boulos fosse vice do Lula, entendeu? Assim, é um voto que já está dado, que é do Lula. É ridículo ter um voto como esse. Quer dizer, é de uma capacidade, e o fato que ele continua falando, ele continua tendo essa autoridade, e hoje se comparou ao Rocky Balboa, eu sou injustiçado, as pessoas gostam de injustiçado, mas é um problema tão grave, tão grave que é quase psiquiátrico. Eduardo Bolsonaro conseguiu uma façanha rara. Depois de ser condenado pelo Supremo, ele não apenas insistiu no mesmo discurso, como praticamente reforçou a razão pela qual foi condenado. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou Eduardo a 4 anos e 2 meses de prisão, em regime inicial semiaberto, por coação no curso do processo. Segundo a acusação aceita pelo tribunal, ele atuou nos Estados Unidos para pressionar autoridades brasileiras e tentar interferir no julgamento envolvendo Jair Bolsonaro. E aí, um dia depois da condenação, o que Eduardo faz? Volta a atacar Alexandre de Moraes e solta aquela pergunta que parece feita para confundir a própria base. Por que Trump não está no processo? Gente, é sério isso? Trump não está no processo brasileiro porque Trump não é cidadão brasileiro, submetido à justiça brasileira nesses termos. O problema aqui não é Trump ser Trump. O problema é Eduardo Bolsonaro, brasileiro, ex-deputado, filho de ex-presidente, atuando fora do país para pedir pressão contra instituições brasileiras. É isso que está em discussão. E é por isso que os jornalistas ficaram praticamente sem palavras. Porque chega uma hora em que nem é mais debate político, é um nível de absurdo tão grande que parece teste de paciência coletiva. A fala de Eduardo tenta criar uma cortina de fumaça. Ele quer transformar uma condenação por coação em narrativa de perseguição. Quer vender para a militância a ideia de que o Supremo teria medo de Trump. Só que na prática, o que aparece é outra coisa. Um político brasileiro tentando normalizar interferência estrangeira no Brasil. E aqui está o ponto mais grave. Para essa turma, soberania nacional só vale quando é para gritar contra adversário. Quando é para defender o próprio projeto de poder, eles acham normal correr para Washington, pedir sanção, pedir tarifa, pedir pressão econômica, mesmo que isso prejudique empresas brasileiras, trabalhadores brasileiros e a imagem do Brasil no mundo. Isso não é patriotismo, isso é submissão política. E tem mais, essa postura também expõe a crise dentro do próprio bolsonarismo. Eduardo virou um problema para todo mundo. Para Flávio Bolsonaro, para Michele, para Tarcísio, para o PL, para qualquer tentativa de reorganizar a direita com a aparência de normalidade. Enquanto alguns tentam vestir terno, falar em moderação e montar chapa eleitoral, Eduardo aparece para lembrar o eleitorado de que o bolsonarismo continua preso à mesma lógica: conflito, ameaça, vitimismo e ataque às instituições. No fundo, Eduardo Bolsonaro não está apenas se defendendo, ele está reafirmando o método.
O método de tentar dobrar a justiça pela pressão. O método de usar potência estrangeira contra o próprio país. O método de transformar condenação em palanque. Só que dessa vez o roteiro saiu pela culatra, porque a fala que era para inflamar a base acabou virando piada entre jornalistas. E virou piada por um motivo simples: o argumento não para em pé. Ele tenta fazer parecer que o Brasil deveria processar Trump, quando o ponto central é que Eduardo, sendo brasileiro, teria agido para pressionar o próprio sistema de justiça brasileiro. E para quem defende democracia, soberania e respeito às instituições, a resposta precisa ser clara: ninguém está acima da lei. Nem filho de ex-presidente, nem deputado, nem quem foge para fazer campanha contra o Brasil lá fora. Eduardo queria posar de injustiçado, mas a cada nova fala parece entregar mais uma prova política contra si mesmo. E o mais irônico é isso: ele tenta atacar Moraes, tenta atacar o Supremo, tenta atacar o Brasil institucional, mas acaba expondo o tamanho da confusão, do desespero e da indigência argumentativa do bolsonarismo. No fim das contas, a pergunta não é por que Trump não está no processo. A pergunta é outra: até quando essa turma vai achar normal atacar o Brasil para tentar salvar Bolsonaro?